Todos nós estamos inseridos no tempo. Tédio, pressa e contemplação são elementos da vida. Aquilo que desfrutamos e com quem desfrutamos parece mudar a relação que temos com o passar do tempo. Um almoço com quem amamos pode durar horas, mas ser percebido como tendo passado em minutos. Um lanche feito no micro-ondas pode durar alguns minutos, mas a fome pode dar a sensação que demora horas. A forma como interagimos com esse elemento é tão natural que muitas vezes nem paramos para pensar nele. E quando vemos, ele já passou. E é porque o tempo passa que A Ghost Story é um filme tão importante. A Ghost Story é uma produção de baixo orçamento, de caráter bem introspectivo, escrita e dirigida por David Lowery. Ele conta o que inicialmente parece ser uma história de amor entre M. Rooney Mara e C. Casey Affleck. Essa situação muda quando C morre e passa a vagar como um fantasma, daqueles que é um lençol com furos na altura dos olhos. O fantasma de C volta para a casa onde morava e passa a seguir M em tudo que ela faz. De início, vemos a dificuldade de M em viver o seu luto. Afinal, ela tinha uma história com C que foi subitamente desfeita por causa desse acidente em uma rua que parecia ser bem tranquila. Perder uma pessoa amada já é ruim. Perder uma pessoa amada de modo súbito e até banal parece aumentar ainda mais essa dor. M vive o sofrimento, a melancolia, a solidão e as lembranças que tinha com seu marido. O tempo é marcado de forma particular. E o diretor nos mostra isso no filme. Ele é sensível em não acelerar as coisas. Ele sabe que algumas coisas não podem ser aceleradas. Ele estende cenas que parecem não contar nada, senão mostrar a casa, revelar um fantasma andando de volta para o seu antigo lar, enquanto é rodeado por novas paisagens. De forma curiosa, temos um ser etéreo, que está limitado espacialmente. O diretor nos mostra uma longa cena onde C simplesmente come uma torta. A cena é angustiante. Ela é angustiante porque, além de durar cerca de 5 minutos, C come a torta como qualquer pessoa, cortando e comendo aos poucos, para depois sentar-se no chão e devorar a torta em meio a uma expressão de tristeza, enquanto o fantasma fica em plano de fundo. É uma longa cena que nos mostra a dor de alguém lidando com o tempo. Não obstante, vemos a evolução da superação do luto, em um plano sequência onde M sai de forma contínua e repetitiva para o trabalho. Ela viveu o sofrimento, mas parece ter finalmente superado a dor. Enquanto isso, o fantasma a observa. E o que parece ser a história do casal, passa a ser a história do fantasma sobre a passagem do tempo. M supera a perda do marido e sai da casa, que é vendida a uma família de latinos e depois a outras pessoas. Depois que a casa troca de mãos, vemos um monólogo sobre a relação que temos com o tempo, com as pessoas e com as nossas concepções religiosas. O discurso nihilista mostra que por mais que deixemos um legado, e isso percorra séculos, assim como a Nona Sinfonia de Beethoven veio até nós e pode ainda ser transmitida por gerações e gerações, haverá um tempo em que o Sol crescerá, destruirá a Terra, tudo será novamente reduzido a partículas e tudo acabará. O que estamos fazendo então? Para quem estamos fazendo tudo o que nós construímos nessa vida? O fantasma passa a percorrer tempos e tempos, sempre preso àquele local. O tempo passa a ser relativo e maleável para ele. Ele parece ir para um futuro muito distante, onde naquele local passa a existir prédios, para logo saltar para um passado onde aquela terra estava sendo ainda colonizada. E então volta a reviver a própria história, enquanto ainda vivia com a sua amada. O tempo se mostra cíclico, quando não se tem um propósito pelo qual existir. Nada muda, nada é realmente novo, nada realmente chega ao fim. A viagem que fazemos em Ghost Story exige paciência, afinal, é uma história sobre o tempo. Os longos planos, que parecem não contar nada, às vezes causam tédio, assim como às vezes a vida é realmente entediante. Os cortes de vários anos e até mesmo séculos são tão bem feitos que parecem uma continuidade, assim como o tempo parece passar num piscar de olhos, e anos se vão diante de nossos olhos num vislumbre quase instantâneo. O filme nos conta isso de forma muito mais poética do que a vida costuma nos contar. O enquadramento escolhido, de 4x3, e as bordas arredondadas nos lembram as antigas fotografias, que muito mais penosas e caras do que as atuais, eram tiradas para que realmente pudéssemos lembrar de momentos que gostaríamos que durassem um pouco mais. Os enquadramentos do filme, de fato, muitas vezes nos lembram fotografias, como se aqueles momentos devessem ser vistos várias vezes, relembrados e revividos. Tudo isso nos traz uma reflexão que nos faz ponderar sobre a brevidade da vida. Um dia morreremos.
quer abruptamente, quer lentamente de uma doença, quer seja de velhice. Mas é inevitável. Todos vamos morrer. Podemos ou não mudar de casa, mas o que era, em outros tempos, a casa onde moramos? E daqui a séculos, o que ela será? As pessoas que amamos um dia não eram amadas, nem mesmo conhecidas, ou sequer concebidas, e um dia partirão, talvez mais cedo, talvez mais tarde. Talvez elas partam antes de morrer, e nunca mais vejamos aqueles com quem compartilhamos tantas alegrias, e com quem dividimos várias tristezas. E assim caminha a nossa humanidade debaixo do sol. Às vezes com passos de formiga, às vezes de forma acelerada, às vezes de modo desmotivado, outras vezes bem cientes do objetivo. Às vezes fútil e efêmero, às vezes apressando valores de eternidade. Afinal, o que é a eternidade diante dessa vida temporal? O que é o pós-morte em uma realidade onde só conhecemos o que há desse lado da eternidade? Não sabemos o que é não existir e ainda imaginamos, quer com esperança, quer sem alegria alguma, o que virá após a morte. Nossa vida e a experiência temporal depende dos valores que carregamos através dela. O mestre em Eclesiastes, ao observar a vida debaixo do sol, vê tudo como vaidade e vê tudo como cíclico. O sol nasce e se põe, o vento vem e vai, os rios correm para o mar, mas não o enchem. Gerações vêm e vão, e um dia serão esquecidas. A resposta final, no entanto, é dada no epílogo do livro, quando lemos que diante de tudo isso é importante temermos a Deus. É através do temor ao Senhor que encontramos um propósito para a vida, ainda que não encontremos todas as respostas, porque o propósito de viver não tem tanto a ver com as perguntas que nós respondemos, mas sim com encontrar a verdade absoluta, o Deus de todas as respostas, para nos relacionarmos. O temor a Deus nos dá um propósito que transcende a vida, mesmo que não tenhamos respostas para cada vicissitude da existência. É mais importante ter o Senhor conosco, nos apontando a realidade do todo, do que entender cada pequeno detalhe das partes. Apesar disso, a dificuldade da vida é uma realidade presente. Ainda teremos que lidar com questões que não sabemos a solução, questões que às vezes nem achamos justas. No entanto, mais importante do que isso é ter a convicção de que há um propósito estabelecido por Deus para tudo. O tempo, por enquanto, pode ser um inimigo, mas um dia ele dará lugar à eternidade e todo aquele que creu no Senhor estará satisfeito. Porque mais do que respostas, o Criador dos céus e da terra será tudo em todos. E o Salvador de todos que pela fé creram no seu nome será o Senhor das nossas histórias por toda a eternidade.